Olá, bom dia, na santa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola dominical, aqui na nossa igreja. Você é convidado para para nós estarmos estudando mais uma lição. E a gente lembra que nós estamos falando sobre aquela revista, que trata sobre as questões muito atual hoje, que é a questão do desigrejado. Desigrejado, nem pensar, né? Então, Jesus sim, igreja também. Então, nós vamos, nesta manhã, estarmos juntos estudando esse ponto da lição, que é hoje sobre os desigrejados. Então, eu quero convidar você para que nesta manhã nós estejamos aqui da casa do Senhor, e você aí, onde quer que você esteja, aprendendo um pouco da palavra de Deus. E nós vamos orar antes de começar a nossa lição. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esta hora, ilumina o coração daquele que estará ouvindo e assistindo, abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, onde quer que ele esteja. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. Eu vou compartilhar com você aqui a nossa lição e nós vamos voltar lá para a gente aprender um pouco sobre essa lição, que é justamente nosso compromisso. E a gente tem que lembrar desse ponto, porque aqui nós vamos tratar sobre o nosso compromisso com a palavra de Deus. Então, como é que deve ser como é que esse nosso compromisso como membro da igreja? A gente viu na semana passada a respeito de algumas coisas e aqui a gente vai começar a ler, né? Então, como a gente falou na lição anterior, nós vimos que a igreja ela é uma comunidade de pessoas de indivíduos transformados que se tornaram filhos de Deus. Vimos também alguns atributos que ela constitui, que vai definir a sua natureza. Então, além disso, nós percebemos que é importante saber que a igreja possui um caráter organizacional, uma estrutura administrativa. Não é assim, eu faço, você faz, cada um faz do seu jeito. Não. Ela tem, desde o Antigo Testamento, já está instruindo, o Senhor já orienta lá no Antigo Testamento para mim, para você, e como é que ali o Antigo Testamento já representa a igreja já está ali em Israel no Antigo Testamento. E tem as suas hierarquias e didática, modo de ensinar, prática, essas coisas. Hierarquia não quer dizer que é superior, mas dentro das suas funções. Então, qual a importância da natureza organizacional da igreja para os seus membros? Então, aqui eu vou marcar aqui para você, para que você veja essa questão. Então, qual é? Então, quais os dados, o rol de membresia, dentre outros documentos, possuem algum valor para a nossa espiritualidade? E quanto aos membros? Então, essa responsabilidade que eles têm com a sua igreja local, com os seus líderes e também com os seus dons espirituais. Não podemos esquecer isso, Então, vamos lá. O primeiro ponto é que a igreja tem como organização de um povo. Então, você lembra que Deus tem feito, historicamente, Deus tem reunido pessoas para que, a fim de adorá-lo e servi-lo, proclamar a sua existência, e essas pessoas devem proclamar a outros que não conhecem. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu Israel para que diversas etnias, culturas e crenças conhecessem, vou marcar aqui para você ficar bem ligado, para que conhecesse a respeito da grandeza do Deus de Israel. Então você tem aí essas etnias, cultura, e conhecesse o seu poder, a sua graça e a sua verdade. Israel não estava sendo criado para desfrutar em particular, mas
ela tinha, ela tem o propósito de estar, né, ela tem o propósito de estar fazendo, Israel tem o propósito de estar fazendo com que os outros povos conhecessem o Deus de Israel. Então você tem aí esses pontos bastante importantes, né? E aí há um aparato, uma estrutura, uma ordem ali dentro, né? Os levitas, os sacerdotes, tudo aquilo para com esse propósito. E aqui tem uma coisa bem interessante que às vezes você pode não... As genealogias, elas possuíam um papel importante na organização de suas normas culturais e religiosas, como aqui, como as questões familiares e até mesmo, né, o sacerdócio. Então, esse ponto aqui é muito importante porque é a distribuição da herança, das terras, as questões familiares e as demandas religiosas, o exercício do sacerdote, o trabalho no templo deveria ser executado pelos levitas. Então, você tem aí uma característica que já é administrativamente organizada para que tudo funcione de maneira ordeira, né? Então, você tem aí, claro, mas assim, você tem pelo menos, dentro de tudo isso, um envolvimento, um convite de maneira pedagógica do caráter bíblico para nos envolvermos profundamente com todos os elementos que fazem parte das nossas igrejas locais. Então, não é somente... Igreja sempre foi família, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, vamos lá. Um outro ponto que a gente tem nessa lição é lembrar de que o segundo ponto é a vida na comunidade local. A carta aos Hebreus é um convite para analisarmos a nossa compreensão acerca da suficiência da obra redentora de Cristo, da importância de nossas comunidades e do compromisso que devemos ter ao sermos batizados e fazermos profissão de fé. Essa carta foi escrita durante o primeiro século e ela aponta, claro, para a superioridade de Cristo em relação às leis e cerimônias do Antigo Testamento, né? Mas aquela igreja também tinha irmãos que sofriam, irmãos que pressões para fazerem as velhas práticas do Antigo Testamento. Então, falsos mestres afirmavam que a obra de Cristo na cruz não era suficiente para garantir perdão, né? Alguns possivelmente estavam se afastando do convívio comunitário, retomando as práticas cerimoniais, né? E assim descrendo nas obras salvíficas de Cristo. Então, é nesse contexto que o autor aos Hebreus, capítulo 10, 24 a 25, esses versículos, ele diz que consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, né, se aproxima. Então, a gente tem aqui uma evidência de que alguns possivelmente estavam saindo da comunhão, querendo voltar às práticas judaicas, né? Então, mas aí a gente deve ver aqui. Então, lembra que a vida em comunidade vai exigir algumas coisas. Então, a vida em comunidade, a primeira coisa que ela requer é consideração mútua. Então, e o verbo considerar quer dizer uns aos outros, né? E ele nos remete a uma responsabilidade mútua que deve marcar nossos relacionamentos. Por quê? A gente tem que ter um cuidado fraternal, porque na igreja há pessoas de várias etapas espirituais, né? Há as que estão em fase de movimento, dedicação e prazer, outros estão vivendo em fraqueza,
outros estão vivendo dúvidas e infelicidades. Então, muitos, no caso da igreja, que está citado no texto, pode ser que alguns cristãos hebreus estavam achando melhor voltar. Voltar a fazer a prática, o sistema levítico, do judaísmo, desistindo da fraternidade cristã. Então, a consideração recíproca, eu vou marcar aqui para você, a consideração recíproca torna-se um emblema real da preocupação e do compromisso entre todos os cristãos e o modo como cada um trata a sua comunidade local. Então você tem que entender essa questão, que é essa reciprocidade, esse cuidar, esse considerar, esse entender que na verdade, esta pessoa ou estes irmãos, que às vezes, dependendo das etapas, não sei qual é a sua, qual etapa você esteja, mas considere ao outro por causa disso, né? O segundo ponto que a nossa lição nos mostra é a vida na comunidade local requer estímulo de amor e das boas obras. Você sabe que, além disso, a igreja de lutas no campo teológico, ela também enfrentava muitos casos, até como a gente sabe na história, que, como eu vou colocar aqui, esses casos de violência. Enfrentavam humilhação, pressões psicológicas e, em determinado caso, violência física. E a igreja estava enfrentando essa perseguição. Então, e aí a igreja deve ser, do autor aos Hebreus, para que haja um estímulo, para que não desiste, persevera, confia, acredita, logo vai passar, essas coisas que são necessárias, porque há um desafio muito grande em se tornar membro de uma igreja evangélica. Então, a gente tem que olhar essas responsabilidades. Então, qual é uma das expressões visíveis? Qual é a maior expressão visível de amor? Qual é? É tão somente a prática da bondade. Onde a gente pode perceber, revelar a cada um de nós a natureza graciosa de Deus nos homens. Quando a gente faz a bondade, a gente está se revelando como filho de Deus, a prática disso tudo. E aí a igreja tem que ser um lugar que revele, se estimule isso cada vez mais, porque se a gente não tiver isso na igreja, certamente a gente não vai ter em outro lugar. Né? A gente não tem, ou vamos dizer assim, mas a igreja deve ter. A igreja deve ser esse lugar de bondade e de graça que Deus manifesta. Então, por causa dessas pressões que existem em ser cristão, em alguns casos, pessoas podem ser perseguidas. Nós não temos assim no Brasil igual em outros locais por aí, mas a gente tem que entender que a gente deve procurar estimular, mobilizar os outros a viverem uma vida reta e digna com o Senhor. Né? E aí, quando aqui nesse ponto, ele diz, ao nos tornarmos membros de uma igreja, somos convidados pelo Senhor a ter gestos de afeto e cuidado com os nossos irmãos, evidenciando que a igreja não é um lugar de solidão, inimizade e mágoa. Então, marca isso aqui para que você possa perceber o quanto é importante, a presença da igreja. Então, você se tornou membro da igreja. Então, você é convidado pelo Senhor a ter gestos de afeto e cuidado
não é? Com todos que estão ali, que assim evidencia que a igreja não é lugar de solidão, não é lugar de inimizade, não é lugar de mágoa, não é lugar de muita coisa, etc, etc, como está na palavra. Somos família de Deus, expressando a glória do Senhor em nossos relacionamentos. Então, pensa nisso. Olha, é muito sério que eu possa entender qual é o meu papel como membro da igreja. Não é somente ir lá, ou lá quando tem festa, né? Ou ajudar tão somente. Mas eu posso ajudar em muita coisa, mas se eu não tiver afeto, se eu não tiver cuidado, isso não vai adiantar nada. A igreja se acaba, não é verdade? Tem um dia que acaba a festa, acaba a igreja. Tá? Então a gente tem que ter essa preocupação todo sempre. Então, outra coisa é a ausência, a vida na comunidade local requer comunhão responsável. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que a vida requer essa comunhão responsável. O que seria isso? Parece que ali na igreja, que é citado no texto aos Hebreus, alguns estavam se deixando da comunhão, né? Vida em comunhão, a celebração pública, que são elementos de estrutura dessa fé, o encontro com Deus e com o seu povo nos cultos é uma indicação do amor para com os nossos irmãos. Deixa eu marcar aqui para você. Então, esse encontro dos cultos é uma indicação. Então, um abandono dessa liturgia de amor, adoração e vivência provoca enfraquecimento. Eu não falei para a glória minha ou para fazer com que o nome de determinada denominação, mas tem que ser uma atmosfera de amor, adoração e vivência. A gente tem vivido essa dificuldade, né? Porque muitas igrejas acabaram e muita gente acaba achando que o culto online, né? Eu não gosto muito desse termo culto online, porque na verdade você está assistindo lá, não sei se você tem a mesma reverência. Às vezes na casa do Senhor a gente não tem a mesma reverência, né? Imagina eu na minha casa assistindo um culto, eu sento lá, levanto, estendo as pernas no sofá, vou com o meu negócio, vou ali no banheiro, vou ali pegar um pedaço de pizza, faço um negócio, bato outra coisa, dou uma olhadinha no celular. Então, será que o culto está sendo realizado na casa? Então, é sua reunião doméstica, naquele momento em que você e sua família assistem o que a igreja está fazendo naquele instante. Entendeu? Então, um tema como esse, assim, que está falando, como tem sido nossos encontros de adoração? São felizes, distantes, mecânicos, ritualistas, superficiais, esotéricos, com emocionalismo e insantidade? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Porque ele fala assim, ó, um tema com a adoração, vivência e prova, mas você pode avaliar como tem sido os encontros nossos de adoração. São felizes, distantes, mecânicos, ritualistas, superficiais, esotéricos, com emocionalismo, né? E, finalmente, e com santidade. Então, como diz o ponto aqui, com santidade. Então, estas possíveis respostas dão testemunho de como está a nossa condição espiritual, da nossa igreja, né? Da igreja que você faz parte. Então, você precisa ver essas coisas. Terceiro ponto que a nossa lição nos traz é a nossa relação com liderança. Então, como diz, Deus sempre levanta líderes, tanto no Antigo Testamento nós temos os profetas, sacerdotes, que tornaram modelos, né, com essa missão de pastorear, de conduzir. Jesus já chamou homens comuns,
e transformou em apóstolos para proclamar o Evangelho e cuidar com a sua igreja. E com a vinda do Espírito Santo, essa, né, essa movimentação de qualificação, esse, e, vou botar aqui, e com a vinda, essa movimentação, né, continuou. Então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele distribui dons e ofícios, na verdade. Então, os dons que os ofícios vão usar deles, pastores, presbíteros, pastores que são homens que são escolhidos por Deus, presbíteros também, e para exercer o pastoreio. Na nossa igreja nós temos os presbíteros docente e o presbítero regente, né? Então, os pastores são presbíteros docente. Mas às vezes a gente confunde por causa de que pastor na Bíblia é mais um dom do que ofício. Mas, na verdade, todos somos dentro da nossa igreja, e Pedro fala lá que, falando aos presbíteros que pastoreei a igreja de Cristo. Então, duas implicações são importantes. Vamos ver aqui, e eu vou marcar aqui para você. Duas implicações são importantes. Aquela que envolve a autoridade desses homens e a nossa, vou marcar aqui, e a nossa relação de honra àqueles que dedicam a uma missão. Deixa eu marcar em duas vezes aqui, porque esse eu vou marcar aqui, porque existem duas coisas importantes. Primeiro esta, eu vou marcar com outra cor, e finalmente essa daqui, que é esses dois pontos que ele vai dizer para nós. Duas implicações. Aquela que envolve a autoridade desses homens, então você tem, essas são as implicações, são autoridades que Deus usou, e a nossa, colocou depois, e a nossa relação de honra àqueles que se dedicam a uma missão difícil, não é verdade? Porém abençoadora. Então você tem essas duas implicações importantes. Aqui envolve a autoridade desses homens e aqui envolve a honra minha, porque acima de mim também tem autoridade, e a missão difícil que estas autoridades têm em exercer na casa do Senhor. Então, o que é que a Escritura diz quanto ao relacionamento que devemos cultivar? Então, o que é que a Bíblia diz? Veja aí. Ele diz: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Então, Paulo está escrevendo à igreja tessalônica. Então, a Bíblia nos coloca que nós devemos tratar os nossos líderes com apreço, amor, submissão, paz, obediência e felicidade. Então, eles estão fazendo o trabalho do Senhor. E é bom lembrar a liderança que o trabalho é do Senhor. Então, você tem que submeter-se à sua liderança, porque ele está fazendo o trabalho do Senhor. E essa liderança está submissa a quem lhe colocou no ofício. Então, essa liderança deve ter temor do Senhor e fazer as coisas pensando sempre no Senhor. Então, Deus esclarece lá em 1 Pedro 5, de 1 a 4, eu leio aqui, o modo como os líderes, então vou aqui, o modo como os líderes, está lá em 1 Pedro, você pode ler esse texto, ele estabelece o modo como os líderes devem agir, prescreve também o comportamento do líder, não com ganância, não com domínio, essas coisas que muitas vezes acontecem. Então, se você tem assim uma liderança e liderados que construirão uma relação fraterna entre si.
né? Então, veja que existe uma responsabilidade do relacionamento. Ah, mas se um não faz, não. O Senhor dá o que é que eu devo fazer como membro, como eu devo fazer, como eu estou submisso à autoridade e como essa autoridade, se ela não faz, é o Senhor que vai cobrar dela, é o Senhor que vai agir na vida dela, não sou eu. Eu posso, né, não querer mais, ou sei lá, não sei como é na sua igreja, na próxima eleição de oficial você não elege nenhum nem outro. Então fica a sua também observação para isso, tá bom? Então, agora, qual deve ser a nossa ação abençoadora na comunidade local? Né? Como assim? Como assim? Como assim? Então, nós temos, na expressão da nossa adoração, nós temos serviço e o privilégio de trabalhar com o servo do Senhor. E ele diz aqui também, a vida, e aí vai como instrumento de edificação. Deixa eu marcar aqui para a gente ler, que é muito bom esse texto aqui, né? Não somente envolve apenas a prática de deveres, mas também nos convida à experiência de nos tornarmos instrumentos de edificação de vida dos nossos irmãos e de todo aquele que necessitar de amparo e das manifestações concretas do amor. Gente, olha, é uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, mas o irmãozinho, aquele irmãozinho que você não gostaria, ele está servindo ali para instrumento na sua vida. Ele é chato, mas Deus está treinando com você para treinar com você a paciência, não é? Ele é aquele cara, Deus está treinando você. Agora, já pensou também como é que é você com outras? E isso é recíproco. Deus está tratando com você, comigo, e do modo que eu sou com você, Deus está tratando você. Não é interessante isso? É porque a gente pensa que cada peça é isolada, mas não, é uma engrenagem que está tudo junto trabalhando para edificação e para, né, fortalecimento e trabalhar no seu caráter, porque Deus quer trabalhar no seu caráter. Deus não trabalha somente nos seus aspectos, mas no seu caráter, porque o seu caráter envolve tudo que você é. Então, e aí ele diz aqui, né, que Paulo, para esse tipo de percepção, Deus, assim, Efésios 4, de 1 a 13, está o texto bíblico transcrito aqui, onde Paulo diz, né, assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Então, Paulo mostra que existem os ofícios, né? Ou melhor, os dons que foram dados, né? Porque todos esses dons estão escritos nos dons. Então, são dons que Deus dá para que esses dons sejam feitos para aperfeiçoamento, edificação, unidade e pleno conhecimento do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Então, não é nada para que eu me glorie, não é para que eu faça meu nome, eu fique famoso, não. Na verdade, é tudo a serviço do outro, né? Então, edificação, unidade. Então, e aí a implicação dessa verdade, e eu vou marcar aqui para você ficar bem marcadinho e não esquecer que a implicação dessa verdade nos conduz à consciência do nosso papel na construção da maturidade. Então, essa maturidade espiritual, claro. Então, o conhecimento desse trabalho produz uma sensação de utilidade e, ao mesmo tempo, uma divisão de tarefas, demonstrando que o empenho de cada um membro
é determinante para o crescimento da igreja e o avanço do reino. É muito bom a gente saber que a igreja ela não trabalha com uma pessoa só. Infelizmente, as pessoas acham que é uma pessoa só que deve trabalhar em prol de todas. Mas Deus dá dons e que esses dons trabalhem com aquilo que eu não tenho, você tem. Aquilo que eu e você não tem, o outro tem. E aí a igreja, entendendo isso, eu não vou cobrar de você aquilo que você tem, porque eu não tenho. Deus deu só para você. Você usa o que você tem. Não cobra do outro que tem o que você não tem. Isso acontece, né? E aí a gente fica aquela, você não faz assim. Não, mas ele não é para fazer assim. É você que é para fazer. É você que é para fazer. Mas a gente quer sempre que as pessoas... É uma tendência nossa que as pessoas sejam iguais a nós, né? Então a gente precisa entender que a igreja ela é marcada por uma estrutura e por processos organizacionais. E essa conclusão aqui é claro para mim e para você, né? Então, ele nos ensina que cada membro tem um compromisso de envolver-se com sua comunidade, congregando, revelando amor, dedicando-se à comunhão e considerando a sua importância no exercício dos dons espirituais. Então a gente precisa entender, como ele diz aqui, logo no final, essa conclusão muito boa, que é que a igreja é. Ela é um organismo vivo, também quanto uma organização dinâmica. A gente tem que entender que a igreja tem uma organização. Né? Não é isso aí que o cara, todo mundo diz, todo mundo faz de qualquer jeito, não tem direção, não é isso. Então, essa função aqui é sua, mas essa função sua está submissa a esse. É isso, assim vai, de maneira que todos trabalhem de maneira organizacional. Então, ele nos dá aqui, nessa lição, ele faz uma sugestão, né, que para você pensar como tem sido o seu envolvimento, você já se tornou oficialmente membro, quantos adolescentes tem ou idosos, quantos irmãos estão cansados, desistindo de congregar, o que você faz? O que você faz, né? Normalmente o pessoal vai lá e fala com o pastor, né? Ou com outro irmão, mas a gente tem responsabilidade também, você individual tem responsabilidade. Senão você vai fazer igual Caim e vai dizer assim, por acaso eu sou guardador do meu irmão. Não, você e eu temos algo de muita responsabilidade para com as coisas do Senhor. Eu espero que você tenha parado para pensar da responsabilidade e de que é esse momento em ser membro da igreja, em ser alguém que, alguém que você passa a ter compromisso. Ser membro da igreja, a gente pensa, eu dou meu dízimo. Não, ser membro da igreja quer dizer envolvimento. Não é ir lá no domingo, à noite, né, marcar presença, não. É envolvimento, é participação, é dedicação. Tá? Mas eu dou meu dízimo. Não é somente isso. Na verdade, a provisão do Senhor na casa do Senhor não vai faltar. Não é? O Senhor supre. Mas é mais do que isso que Deus quer. Você tem que participar, se envolver. É muito importante, porque Deus te deu dom. Aquilo que muitas vezes está faltando na igreja está com você, já imaginou? Aquilo que está faltando na igreja está com você e você não está participando, envolvendo. Aí você diz, minha igreja não sai bem, minha igreja, né? Aquelas reclamações, onde muitas vezes pode estar nas suas mãos aquilo que você tanto critica e reclama da sua igreja. Pensa nisso e que Deus possa iluminar seu coração depois desse estudo e fazer você refletir um pouco sobre o seu papel
o seu chamado e o dom que Deus te deu. Eu espero que eu tenha sido uma bênção para você no estudo de hoje. Deus te abençoe e até a próxima lição, onde estaremos aqui, e é muito interessante, porque a próxima lição vai falar, sabe o quê? Uma igreja mais próxima da Bíblia. Então, sua igreja ela é mais próxima da Bíblia? Então, semana que vem, nós vamos estar aqui estudando e mostrando o que quer dizer uma igreja mais próxima da Bíblia. Fique na paz e que o Senhor grandemente te abençoe.